Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para quem é de madrugada. Então, estamos aqui agora para a nossa segunda aula, ainda dentro do nosso capítulo 13, Reis Poderosos e Impérios Extensos. Ok? Assim, lembre da nossa aula de ontem. Ontem nós abordamos como se formaram as monarquias nacionais, como os reis, então, que sempre existiram desde a Idade Moderna, eles conseguiram ficar tão poderosos. Lembre que para isso foi fundamental a formação e a criação de uma nova classe social, a burguesia, e a aliança do rei com a burguesia. Lembre que os nobres vieram enfraquecidos, vieram diminuídos das cruzadas a partir do século X, século XI, e os próprios camponeses, que em troca de proteção contra os abusos dessa nobreza, ele vai então conceder privilégios, conceder então uma autoridade ao rei sobre as suas vidas. Nós falamos também sobre a formação das monarquias francesas e a monarquia inglesa. A monarquia inglesa veio primeiro lá na Batalha de Hastings, no ano de 1666. Falamos sobre a Magna Carta. Lá na monarquia francesa ficou muito bem visto que o rei Luís IX, o São Luís, ele vai fortalecer essa centralização do poder monárquico na França, também devido à Guerra dos 100 Anos, a figura da Joana d'Arc, as guerras de religião, que era a guerra dos huguenotes, que eram os protestantes calvinistas franceses contra os católicos, e a gente vai ver também o surgimento do absolutismo, que ele é formado por 3 características, que é o aperfeiçoamento da imprensa, o papel, os impressos, a reforma protestante e a caça à bruxa, onde o rei impõe a sua autoridade. Com o surgimento do absolutismo, vão surgir pensadores que vão justificar essa nova forma de se fazer política. Primeiro, Thomas Hobbes, de 1588 a 1679, que ele vai justificar que uma simples frase: o homem é o lobo do homem. Quer dizer, o homem, se não tiver as entidades, o Estado, o rei para controlar, eles vão se matar, não vão se respeitar um ao outro. E o outro foi Jacques Bossuet, que vai discorrer sobre a teoria do direito divino dos reis, onde esse rei só assume o poder por uma concessão divina. Ele está no cargo para representar o rei. Daí nós passamos para o mercantilismo, que ele vai existir no tempo e no espaço, na Europa, neste período, de maneiras diferentes, entre o século XV e XVIII, que a gente observa que esse mercantilismo é o conjunto de ideias e práticas econômicas que visam riqueza e poder. E ele se caracteriza pelo metalismo, pela balança comercial favorável e pelo protecionismo. Daí esse mercantilismo, ele se apresenta de formas variadas na França, na Inglaterra, na Espanha, e dessa maneira ele se consubstancia, ele se forma como a doutrina econômica que caracteriza o absolutismo. Então, esses nossos primeiros 5 minutos de aula, nós fizemos um brevíssimo resumo da aula de ontem. Se ficou alguma coisa ainda vago,
Espero que tenha sanado algum tipo de dúvida ou que tenha aumentado as dúvidas. Se você ficou com mais alguma dúvida, quer dizer que você realmente está interiorizando o conhecimento. Então, a partir de agora, vamos para a página 251 do livro de vocês. Deixa eu procurar aqui. Página 251. Na página 251, a gente vai encontrar as monarquias ibéricas. Então, como se formaram as monarquias ibéricas? Nós já vimos como se formaram as monarquias francesa e inglesa. Agora, as ibéricas. As monarquias ibéricas, a gente tem que entender que a Península Ibérica foi o último reduto de defesa dos europeus contra a invasão dos árabes muçulmanos. Então eles foram recuando até se instalarem de uma forma defensiva na Península Ibérica. O que é a Península Ibérica? É hoje onde ficam os países da Espanha e de Portugal. E nesse momento, eles se colocam como um baluarte de defesa contra os árabes muçulmanos, fazendo com que eles dessem prosseguimento a uma luta religiosa. Os cristãos, representados pelos, vamos colocar assim, pelos portugueses e pelos espanhóis, contra os árabes muçulmanos. Lá instalados, eles formaram 4 reinos. Foram o reino de Leão, o reino de Castela, o reino de Navarra e o reino de Aragão. Então, essas lutas se intensificaram e elas ganharam muita força com as cruzadas, porque com a Batalha das Cruzadas lá no Oriente Médio, os europeus perceberam que eles poderiam vencer então os árabes. E esse período é conhecido na história como a Reconquista Cristã. O que é Reconquista Cristã? Eles vão reconquistar o território europeu que lhes pertencia durante o século X e durante o século XI. Já no século XI, a partir de 1001, Henrique de Borgonha, que era um nobre bastante vigoroso, ele então vai ganhar destaque na luta contra esses árabes muçulmanos e ele vai receber o título de rei dos condados de Leão e Castela e uma grande propriedade chamada de Condado Portucalense. Condado Portucalense. Henrique de Borgonha, ele vai ganhar de presente o título de rei de Castela e Aragão e uma grande propriedade, uma extensa propriedade no Condado Portucalense. Por que ele recebe isso? Porque ele fez por merecer. Ele se destacou bastante na luta contra os árabes muçulmanos. Após algum tempo, o seu filho, Afonso Henriques, então, se desentende politicamente e ele vai, então, declarar a independência desse condado portucalense em 1139. Então, quando ele decreta, então, essa independência, cria-se, então, o Reinado de Portugal. Então, cria-se o Estado de Portugal em 1139. E o Afonso Henriques se torna o primeiro rei de Portugal. Essa luta de conquista, agora sobre o comando do rei de Portugal, Afonso Henriques,
vai até o ano de 1249, quando ele conquista as terras do sul da região de Algarve, formando assim o estado de Portugal como ele é hoje, 1249. No restante da península, lá as lutas de reconquistas prosseguem ainda nos dois dos 4 reinados que ficaram sob o comando do outro grupo, que é o reino de Castela e Aragão. Castela e Aragão, eles tinham um grande fluxo comercial, principalmente nas suas 2 grandes cidades, que era a cidade de Valência, em Castela, e Barcelona, em Aragão. Esse deu grande destaque e prosperidade. E quando houve o casamento do príncipe de Castela com a rainha de Aragão, em 1469, houve então a unificação, o fortalecimento, e eles conseguiram se unir para lutar contra essa presença dos árabes muçulmanos. Até que no ano de 1492, olha lá, 1492, eles conquistam o último reduto árabe na Península Ibérica, que é a região de Granada, consolidando então assim o reino da Espanha. Olha aí, viu? Então Portugal é praticamente 200 anos mais velho que a Espanha. Portugal vem lá do nobre Henrique de Borgonha, e a Espanha vem do casamento de Isabel e Fernando de Aragão, no ano de 1469, e a consolidação do Estado da Espanha de 1492. Pois bem, então nós entendemos agora, você e eu, todo mundo aprendeu a formação das 4 monarquias europeias, conforme prometido: Inglaterra, França, Portugal e Espanha. Todo mundo entendeu. Agora nós vamos ver outro tópico na página 251. As grandes navegações. As grandes navegações foi um implemento de os estados europeus conquistarem o Mar Tenebroso. O que era o Mar Tenebroso? Era o Oceano Atlântico. E isso se deu, como toda conquista da humanidade, graças à necessidade. Como, professor? Porque a Europa, no século XIV, passava por uma grave crise, que ela, além de ter sido muito grave, ela era muito prolongada. Que essa crise, quais foram as consequências que trouxeram para a Europa? Trouxeram a fome, trouxeram as doenças, como a peste negra, que vocês já viram, as guerras prolongadas sem fim, uma grande mortalidade, quer dizer, a baixa densidade demográfica. Morria muita gente, tinha pouca gente para colocar para trabalhar. Houve também a diminuição dos metais preciosos. Isso fazia com que o comércio diminuísse, porque se você não tinha metal precioso, ouro e prata para trocar na mercadoria, o comércio ele era diminuto. E o comércio que era realizado a grandes distâncias pelo mar Mediterrâneo, ele era todo dominado pelos italianos. Então os italianos, eles faziam esse comércio e eles revendiam essas mercadorias muito caras na Europa. Então isso era também e foi um dos fatores da crise. E o que era comercializado
nessa época, todo mundo já ouviu falar. Eram as especiarias que vinham lá do Oriente e eram levadas para o Ocidente, certo? E o que é essas especiarias? Cravo, canela, pimenta, noz moscada. Peraí, só um minuto que eu vou acender bem aqui a luz. Então, voltei. Cravo, pimenta, noz moscada, todos esses eram os produtos que eram mostarda, gengibre. Gengibre é bom para a garganta, viu? Então todos esses eram os produtos que eram comercializados pelos italianos de Gênova e Veneza, que eram trazidos do Oriente e revendidos na Europa. Os portugueses, eles já participavam desse comércio, eles já faziam parte. Como? Porque dentro do seu território existiam dois grandes interpostos, que eram as cidades de Porto e a cidade de Lisboa. Sendo assim, os italianos deixavam mercadoria em Portugal, na cidade de Porto e Lisboa, e os portugueses, então, realizavam essa terceirização do comércio, levando essas especiarias até a cidade de Londres. Então, eles tinham um conhecimento de navegação bastante acentuado. Isso vai motivar os portugueses a realizar também esse comércio. Só que agora eles não querem ser atravessadores, apenas atravessadores. Eles querem ir buscar as mercadorias na fonte, lá no Oriente. Então, isso vai impulsionar as grandes navegações. Isso vai impulsionar que eles naveguem pelo Oceano Atlântico. Professor, por que eles não navegam pelo Mar Mediterrâneo? Porque as rotas do Mar Mediterrâneo são controladas pelos italianos e pelos árabes, então não poderia passar. Chuva, menino. Chuva muita, então eles não poderiam passar. Então podemos resumir então dizendo que o motor das grandes navegações, o que vai impulsionar e vai incentivar, vão ser a busca pelas riquezas na fonte e segundo, vai ser a difusão, converter essas pessoas que viviam nessa região à fé cristã. Então vai ser a religião e o lucro. Quais foram os motores da grande navegação? A religião, converter esses nativos dessas regiões que vão ser descobertas ao cristianismo, e o lucro, que é buscar as mercadorias na fonte e obter mais lucro. Página 253. Na página 253 a gente vai ver o pioneirismo português. Nós já vimos um motivo, que eles tinham entrepostos, então eles já realizavam esse comércio, mas eles eram apenas atravessadores. Outro motivo, o primeiro motivo é a monarquia centralizada. Portugal foi o primeiro país a ter uma monarquia centralizada. O que isso quer dizer? Então o rei, ele já tinha o poder nas mãos, aliado com a burguesia, e essa associação fez com que incentivasse essas grandes navegações, houvesse o financiamento e o apoio político, o apoio do governo. O segundo vai ser a Revolução de Aves de 1383, quando Dom João ele vai, junto com essa burguesia, tomar o poder, dando início à dinastia de Aves, e em troca desse apoio da burguesia para a tomada do poder dos espanhóis nessa região, ele vai apoiar as grandes navegações da burguesia portuguesa. O terceiro elemento vai ser a experiência na navegação oceânica. Qual era a experiência na navegação oceânica? Como a produtividade agrícola
em Portugal era muito baixo, ou seja, eles não produziam alimentos suficientes para alimentos agrícolas suficientes para alimentar todo mundo, então eles pescavam muito. E essa prática de pescar ali no mar, mesmo que perto, vai fazer com que eles tenham um know-how. O que é o know-how? Eles aprendam fazendo, aprender fazendo. Vai lá, uma vez anda 200 metros, depois anda 500. Então isso vai fazer com que eles vão aprendendo, vão perdendo o medo de navegar no mar tenebroso. Depois vai ser o empenho em aprimorar conhecimentos e técnicas náuticas. Que o empenho? Eles vão estudar, eles vão desenvolver novas técnicas de navegação e aperfeiçoar aqueles instrumentos que já eram utilizados, como a bússola, o astrolábio. A bússola usa de dia e o astrolábio usa à noite. Eles vão inventar a caravela. O que é a caravela? É aquele barco que pode navegar contra o vento. Então agora eles vão poder aproveitar os ventos desfavoráveis para navegar. Não precisa ficar esperando o vento favorável, certo? A popularização do escrito com a invenção da imprensa. O que isso tem a ver com grande navegação? Ora, esses navegadores, quando eles voltavam de suas aventuras, eles narravam. Muitas vezes essas histórias elas ficavam perdidas. E com a invenção da escrita, essas histórias começaram a ser escritas e começaram a passar de pessoa para pessoa. E as pessoas que tinham acesso a essas histórias ficavam encantadas, deslumbradas e com o desejo de conhecer e se aventurar, futurando também ter lucro. Então a fantasia de conhecer regiões distantes, onde havia muitas riquezas, vai fazer com que muitas pessoas se dediquem às grandes navegações. E até que o rei Dom João I, lá da Revoluçãozinha de Aves, que nós vimos, ele vai então incentivar o périplo africano, que é o contorno do continente africano, sem antes, em 1415, eles tentarem e conseguirem conquistar o norte da África, que era o entreposto de Ceuta, a cidade de Ceuta, que era um importante entreposto, onde os árabes traziam as mercadorias até lá e de lá levavam à Europa. Então os portugueses em 1415 conquistaram, o que vai incentivar, o que vai encorajá-los a realizar o périplo africano, que é o contorno lá pela pontinha do continente africano.